Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcelo Couto e hoje nós vamos estar iniciando aí mais uma aula de matemática e espero que vocês possam estar aí curtindo esse vídeo, certo? Não esqueça de curtir esse vídeo e também de se inscrever nesse canal, tá bom? Compartilhe com seus colegas, manda aí para o seu colega que talvez tenha passado por dificuldades na matemática e que possamos estar aí crescendo esse grupo aí, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre números naturais, operações. E nessas operações nós vamos estar falando sobre divisão. Como o vídeo ia ficar um pouco extenso, eu dividi ela em duas partes. Esse primeiro vídeo vai falar sobre algumas questões sobre a divisão, tudo bem? Então vamos lá para algumas considerações. O termo geral da divisão. Usamos a divisão para repartir uma quantidade em partes iguais, ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, vocês estão observando aí que tem um exemplo, né? 12 dividido por 4, que vai dar 3 e vai ter nada sobrando. Então, ó, cada número ali, eles têm um termo geral, tem um nome que recebe na divisão. Então, o 12, nesse caso, ele é o dividendo, certo? É o número que nós vamos dividir, o total que nós vamos dividir. O 4 é o divisor, em quantas partes iguais nós iremos dividir aquele todo, né? O 3 é o resultado da divisão, que é o chamado quociente. E o 0, que neste caso é o resto, tá bom? Aqui também nós vamos estar colocando alguns lembretes para vocês entenderem, porque nas atividades vocês vão entender que tem algumas coisas que não podemos esquecer. O resto tem que ser sempre menor do que o divisor, tá bom? Então aqui nesse caso, ó, o 0, ele é menor do que o 4, que é o divisor. Então por isso que nós terminamos ali aquela divisão. Outro aviso que quando o resto é igual a 0, dizemos que a divisão é exata, tá bom? E quando não, quando o resto é diferente de 0, nós dizemos que a divisão não é exata, tá bom? Essas aí são alguns lembretes que nós vamos estar lembrando no decorrer desse vídeo, tá bom? Então vamos lá para a atividade 1. Eu dividi essas divisões em alguns casos diferentes, espero que vocês possam estar entendendo. Então vamos lá. Primeiro caso, uma editora vendeu 72 livros para as bibliotecas de 8 colégios. Se cada biblioteca recebeu a mesma quantidade, quantos livros cada biblioteca recebeu? Então nós vamos pegar aí os 72 e dividir por 8. 72 livros, dividir para 8 colégios, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter que observar que o 8, nós vamos dividir o total de 72 por 8. Então, para quem tem dificuldade na tabuada, eu vou colocar aqui uma tabuada do 8 aqui para a gente estar ilustrando, para ficar mais fácil para vocês entenderem como fazer o processo da divisão, certo? Então, olha só, primeiro o número 7. O 7 ele é menor do que o 8. Eu não consigo dividir o 7 por 8, certo? Então, eu vou pegar o 72. Olhando na tabuada do 8, quem dá o 72? Eu vou observar essa coluna aí, 1, 2, 3, para mim ver qual 8 vezes quanto que vai dar 72. Neste caso, é o 8 vezes 9. Então, o 9 ele vai lá para a nossa resposta, como quociente, como nós falamos agora há pouco. E o 72, ele vai lá para a continha de menos. E 72 menos 72 vai dar 0 como resto. Aí a pergunta é, quantos livros cada biblioteca recebeu? Cada biblioteca recebeu 9 livros. Fácil, né? Então vamos usar esse mesmo processo para os próximos casos. Segundo caso, para uma vaga de emprego, o gerente de uma firma vai entrevistar 48 candidatos. Ele resolveu organizá-los em 4 grupos, com a mesma quantidade. Quantos candidatos ficarão em cada grupo? Então, nós vamos pegar o 48 e dividir por 4, certinho? Então, observando aqui o número 4, que é o divisor, nós vamos olhar na tabuada do 4, para ficar mais fácil. E eu trouxe para vocês, para ficar mais fácil da gente visualizar, certo? Agora o seguinte, o 4, dá para eu usar na tabuada do 4, tem alguém que dá 4, que é o 4 vezes 1, certo? Então, eu vou usar o 4 vezes 1, o 1 vai no quociente, e o 4 da resposta da multiplicação da minha tabuada vai lá para a continha de menos. E 4 menos 4 vai dar
0. Só que a conta não acaba por aqui. Tem ainda o número 8. E esse 8 eu vou descer junto com o resto, que é o 0. E agora eu vou ter que olhar na tabuada do 4 quem dá 8. Tudo bem? Então vamos lá. Olhando na tabuada do 4, quem dá 8 é o 4 vezes 2. Então, esse 2 que nós descobrimos, que está nessa coluna da setinha roxa, ele vai lá para o quociente, e o 8, que era a resposta da multiplicação que nós encontramos, vai lá para a continha de menos. E 8 menos 8 vai dar 0. Tudo bem? Então, a pergunta é: quantos candidatos ficarão em cada grupo? Ficarão 12 candidatos em cada grupo. Tudo bem? Próximo. Terceiro caso. Fábio tentou distribuir 65 laranjas que colheu em seu pomar para 7 pessoas de modo que todos recebessem a mesma quantidade de laranjas. Quantas laranjas cada pessoa recebeu? Sobraram laranjas? Então nós vamos pegar aí os 65, que é o total, e dividir por 7. Lembrando que nós vamos agora observar a tabuada do 7, que está aí aparecendo para você. Então vamos lá. Se eu pegar só o 6, não dá para dividir por 7. Então, eu vou pegar o total, que é 65. E olhando na tabuada do 7, quem dá 65, olhando naquela coluna ali, como nos outros exercícios, nós vamos ver que o mais perto do 65 não tem nenhum número que dá 65. Então, o mais perto é o 7 vezes 9, que dá 63. Então, quando não tem um número exato, você tem que ver o número anterior na tabuada. Então, nesse caso, 7 vezes 9 dá 63. O 9 vai para o quociente e o 63, que está indicando aí, vai para a continha de menos. E 65 menos 63 dá 2, certinho? Aí, como não tem mais nenhum número para descer junto com o 2, a conta termina aqui. E a pergunta é: quantas laranjas cada pessoa recebeu? Então, olha só. Cada pessoa recebeu 9 laranjas e sobraram 2 laranjas. Então, vocês viram que eu parei na continha por causa que o resto era menor do que o divisor. Então, por isso que eu parei a continha, certinho? Então, nesse caso, cada pessoa recebeu 9 laranjas e sobraram 2 laranjas. As 2 laranjas são aquelas do resto da continha de dividir. Então, quando o resto é diferente de zero, dizemos que a divisão não é exata. Quarto caso. Paulo se desfez de sua coleção e deu 324 figurinhas para distribuir igualmente entre seus 3 irmãos. Quantas figurinhas cada irmão recebeu? Então, nós vamos pegar o 324, que é o total, e dividir pelos 3 irmãos. Então, 324 dividido por 3, eu vou pegar aqui a tabuada do 3, vou colocar aqui a imagem para ficar mais fácil. Então, eu vou pegar primeiramente o 3. O 3 tem na tabuada do 3. Então, eu posso começar pelo 3 somente. Então, é o seguinte. Vou pegar lá naquela coluna, certo? E 3. Na tabuada do 3, que dá 3, é o 3 vezes 1. O 1 vai para a nossa resposta, né, para o quociente. E o 3 vai para a nossa continha de subtração. 3 menos 3 vai dar 0. Agora, o próximo número que eu vou descer aqui é o número 2. Então, o número 2 eu desço junto com o zero do resto, e agora eu preciso olhar na tabuada do 2, na tabuada do 3, perdão, quem dá 2. Só que o 2, ele é menor do que o 3. Não tem como dividir. Então, o que eu vou fazer? Vou descer também o número 4, certinho? Vou descer o número 4 e vai se tornar o número 24. Aqui tem um segredo, certo? Quando eu desço 2 números ao mesmo tempo lá no meu resto, eu preciso acrescentar um 0 no quociente, tudo bem? Guarde bem essa dica. Quando eu desço 2 números junto com o resto, eu preciso acrescentar um 0 no quociente, tá bom? E na tabuada agora, o 24 tem na tabuada do 3, que está aparecendo para você, 3 vezes 8, que dá 24. Então, o 8 vai para o quociente e o 24 vai para a continha de menos. E 24 menos 24 vai dar 0. Então, a pergunta é: quantas figurinhas cada irmão recebeu? Cada irmão recebeu 108 figurinhas. E só aquele lembrete:
quando o resto for menor que o divisor e precisar baixar outro número, basta acrescentar um zero no quociente. Então, se eu baixar dois números no resto, eu preciso acrescentar um zero no quociente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje nós estamos aí terminando. O próximo vídeo nós vamos estar falando sobre um pouco mais sobre a divisão. Espero que você possa estar assistindo também esse próximo vídeo que vai ser lançado aí neste canal e que você possa estar curtindo também. Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e até a próxima aula. Fiquem com Deus.